Olá, favorecidos, bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje nós iremos falar sobre a nova aliança, onde a graça reina, que a justiça ela é recebida e não conquistada. O meu desejo hoje é que os seus olhos espirituais sejam abertos para compreender um evangelho extraordinário, um evangelho que não pode ser discernido pela mente natural, mas apenas através da revelação. A lei qualquer pessoa compreende, não precisa ser crente, não precisa nascer de novo, não precisa de revelação. Comportou-se bem, é abençoado. Comportou-se mal, será castigado. Simples, direto, sem mistério. Mas a graça, ela não funciona assim. A graça precisa ser revelada. Ela é o oposto do merecimento. É você deixar de receber o que merece para receber aquilo que jamais poderia conquistar. E não estamos falando de algo pequeno, estamos falando de algo tão grande, tão escandaloso, que constrange, desmonta e até enlouquece a lógica humana. Vamos aqui então elencar 10 pontos da diferença entre a lei e a graça. Primeiro, na lei Deus dizia: obedeça e viverá. Na graça Deus diz: creia e eu farei. Na cruz Deus pegou todo o nosso pecado e colocou em Cristo. E pegou toda a justiça de Cristo e colocou em nós. Você não trabalha para ser justo. Você recebe a justiça como um dom. Vamos ler Romanos 4, do 5 ao 7? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esse texto revela de forma poderosa o coração do Evangelho da Graça e desmonta completamente a lógica do merecimento religioso. Paulo afirma que Deus justifica o ímpio, não aquele que trabalha para merecer, mas aquele que crê. Isso é escandaloso demais para a mentalidade da lei. Pela lógica humana, Deus deveria justificar o justo, o obediente, o disciplinado, mas o Evangelho revela algo totalmente diferente. Deus declara justo aquele que não tem como se justificar a si mesmo e, justamente por isso, confia plenamente nele. A justiça não é conquistada, ela é atribuída. Não é salário por esforço, é dom recebido pela fé. Quando Paulo diz ao que não trabalha, ele não está exaltando a preguiça moral, mas afirmando que nenhuma obra humana pode produzir justiça diante de Deus. Trabalhar aqui significa tentar se apresentar aceitável por méritos próprios. Quem faz isso ainda está na lógica da lei. Já quem crê descansa, e este descanso é fé. Fé é parar de tentar se salvar e confiar que Cristo já fez tudo. Em seguida, Paulo chama Davi como testemunha dessa verdade. Isso é importante porque Davi viveu sob a lei, mas teve revelação da graça. Davi declara: bem-aventurado, ou seja, verdadeiramente feliz, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Não é felicidade circunstancial, é a alegria profunda de quem sabe que está em paz com Deus, não por desempenho, mas por perdão. Afinal, o que é essa justiça? Essa justiça é a justiça de Cristo, creditada ao que crê. Na linguagem bíblica, atribuir significa colocar na conta de alguém. É um termo jurídico, contábil. Deus faz uma troca perfeita. O nosso pecado foi colocado sobre Cristo lá na cruz. A justiça perfeita de Cristo foi colocada
sobre nós quando nós cremos. Isso não acontece porque o homem obedeceu, trabalhou ou mereceu, mas porque ele creu. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4:5. Perceba algo poderoso: Deus não justifica o quase santo, nem o bem intencionado. O texto diz que ele justifica o ímpio. Que tipo de justiça é essa? Não é justiça própria, justiça moral, não é justiça por desempenho, é justiça imputada, ou seja, atribuída, recebida como dom. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, diz a palavra do Senhor lá em Romanos. Se é dom, não pode ser salário. Se é dom, não pode ser merecimento. O que essa justiça faz? Muda sua posição diante de Deus. Você não é mais visto como culpado, mas como justo, aceito, aprovado em Cristo. Você para de tentar pagar a Deus com boas obras para ser aceito. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você não obedece para ser justo, você obedece porque já é justo. A santidade deixa de ser uma tentativa e passa a ser um fruto. A justiça que Deus atribui vem de Cristo, é recebida pela fé, independe de obras, muda sua identidade, te dá acesso, ousadia e descanso diante de Deus. Você não vive tentando ser aceito, você vive a partir de uma aceitação já consumada. Isso é evangelho, isso é graça. Vou dar um exemplo para ser mais claro. Imagine um homem cheio de dívidas. Ele deve ao banco, ao cartão, aos amigos. Não existe nenhuma possibilidade real dele pagar aquilo sozinho. A dívida só cresce cada vez mais. Um dia alguém chega e diz: eu paguei toda a sua dívida. Não parcelou, não renegociou, não deixou uma parte para pagar depois. Pagou tudo. Agora vem o ponto-chave. O homem não se torna bom pagador porque quitou a dívida. Ele se torna livre porque alguém pagou a dívida por ele. A justiça que ele tem agora não é resultado do esforço dele, mas do pagamento do outro. Nós éramos espiritualmente como esse homem, devendo a Deus, incapazes de pagar, sem crédito espiritual algum. Cristo vem, assume nossa dívida na cruz e diz: está consumado. Quando você crê, Deus faz um lançamento espiritual, zera a sua dívida. Você passa a andar com o nome limpo diante de Deus, não porque nunca errou, mas porque alguém pagou tudo. E as boas obras, elas não são pagamento da dívida, são a resposta de gratidão de quem foi perdoado. Você não obedece para ser aceito, você obedece porque já foi aceito. Isso é a justiça atribuída, simples, prática e libertadora. E então vem a explicação dessa justiça atribuída. As iniquidades são perdoadas e os pecados são cobertos. Aqui não há negação do pecado, há solução para o pecado. O perdão remove a culpa e a cobertura aponta profeticamente para o sacrifício de Cristo. Na nova aliança, essa cobertura não é temporária, ela é eterna, não é parcial, ela é completa. Esse texto nos ensina que justiça não é o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Cristo. Não é o nosso esforço que nos coloca diante de Deus, é a fé na obra consumada da cruz. Por isso, o homem verdadeiramente feliz não é o que nunca erra, mas o que sabe que, mesmo tendo errado, foi perdoado, aceito e declarado justo. A graça não começa quando você melhora, ela começa quando você
crê. E quando você crê, Deus faz algo sobrenatural. Ele olha para o ímpio que confia em Cristo e diz: justo. No Velho Testamento, Deus exigia justiça. Você tem que obedecer. Vamos conferir em Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus demandava obediência. Se não houvesse obediência, a ira vinha. E o povo não conseguia obedecer. Estava além da sua capacidade. Na nova aliança, Deus fez algo superior. Deus agora transmite justiça ao homem. Deus pega o nosso pecado e coloca em Cristo. E pega a justiça de Cristo e coloca em nós, porque nós cremos. Deus justifica o ímpio, não o merecedor. É fácil entender Deus declarando justo alguém moralmente admirável. Billy Graham, Madre Teresa de Calcutá, Martinho Lutero. O escândalo do Evangelho da Graça é este: Deus declara justo quem não merece e sim quem crê. A justiça não é recompensada por bom comportamento, é um presente da graça, independente de obras. Feliz é o homem que Deus declara justo sem ele ter feito nada. Ele não obedeceu, ele não tem nem obras. Lembra do que já lemos lá em Hebreus? Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você recebeu o dom da justiça. Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você recebeu o dom da justiça de Deus. Na lei, Deus dizia: obedeça e viverá. Na graça, Deus diz: creia e eu farei. Na cruz, Deus pegou todo o nosso pecado e colocou em Cristo. E pegou toda a justiça de Cristo e colocou em nós. Você não trabalha para ser justo, você recebe justiça como um dom. Segundo, na velha aliança o pecado era lembrado. Na nova aliança, Deus não se lembra mais. Debaixo da velha aliança da lei, Deus visitaria os seus pecados até a terceira e a quarta geração. Vamos ler? Êxodo 25. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso é chamado de maldição hereditária. Muitas igrejas pregam esse texto para colocar medo nos irmãos. Era assim no Velho Testamento, mas não é mais no Novo Testamento. Mas sob a nova aliança da graça, Deus jamais lembra dos seus pecados. Hebreus 10, 17 e 18 vai nos confirmar. Também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Esse texto de Hebreus 10 está em harmonia com Hebreus 8. É uma das declarações mais fortes e libertadoras da nova aliança da graça. Quando Deus diz: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, ele não está dizendo que tem um esquecimento natural como o nosso. Deus, ele é onisciente. O que o texto revela é uma decisão judicial e eterna. Deus escolheu não trazer
trazer à memória, não contabilizar, não cobrar pecados que já foram plenamente julgados em Cristo. Na nova aliança, pecado não é algo que Deus ignora, é algo que Deus resolveu. O pecado foi tratado de uma vez por todas na cruz. Por isso, o texto continua dizendo: onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, se o pecado foi perdoado de forma definitiva, não há mais nada a ser pago. Nenhum sacrifício adicional é necessário, nenhuma penitência, nenhuma barganha, nenhuma tentativa humana de compensação. Isso desmonta completamente a mentalidade religiosa que vive pedindo perdão como se a cruz fosse insuficiente. Pedir perdão por algo que já foi perdoado não é humildade espiritual. Muitas vezes é incredulidade disfarçada de devoção. Na nova aliança, nós não pedimos para ser perdoados repetidamente. Nós confessamos com base na obra consumada e caminhamos em arrependimento como resposta à graça, não como condição para mantê-la. Hebreus deixa claro que os sacrifícios do Antigo Testamento apenas lembravam o pecado todos os anos. Já o sacrifício de Jesus removeu o pecado para sempre. A lei mantinha a consciência culpada. A graça purifica a consciência. Por isso Jesus se assentou à direita do Pai. Sacerdotes do Antigo Testamento nunca se assentavam, porque a obra nunca estava concluída. Jesus se assentou porque tudo está consumado. Se Deus não se lembra dos seus pecados, quem continua se lembrando? Se Deus não cobra, quem está cobrando? Se não há mais oferta pelo pecado, por que ainda viver como se houvesse uma dívida aberta? A nova aliança nos chama a viver não sob acusação, mas sob consciência da justiça. Não sob o medo, mas sob o descanso. Não tentando pagar algo, mas celebrando algo que já foi pago. Essa verdade não produz libertinagem, não produz agenda para o pecado, não produz permissão para pecar. Pelo contrário, ela produz amor, gratidão, transformação e descanso profundo na fidelidade de Deus. Pecado perdoado, dívida quitada, consciência purificada, aliança selada para sempre. Se Deus não se lembra do seu pecado, quem é você para continuar se lembrando? O perdão na nova aliança, ele é completo, ele é perfeito e ele é eterno. Mas eu pequei muitas vezes, foi perdoado. O meu pecado é grande demais, foi perdoado. Eu pequei o mesmo pecado várias vezes, você já é perdoado. Alguns vão questionar: evangelista, mas você não acredita em maldição hereditária? Sim, eu acredito, eu creio que a maldição hereditária ela existe, mas não para quem está em Cristo. Ela é realidade para quem ainda vive fora da nova aliança, para o ímpio, para quem pertence a Adão, mas o crente não está mais nessa condição. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. O velho homem morreu com Cristo e um novo homem nasceu, e aquilo que nasceu de Deus não pode ser amaldiçoado. Em Cristo a linhagem foi interrompida, a herança foi trocada, a história foi redimida. Você não carrega o passado como sentença, mas a cruz como resposta. A nova aliança não te conecta às maldições dos pais, mas às promessas do Pai. Agora a pergunta é inevitável: você quer viver onde? Na velha aliança marcada por medo, culpa e condenação,
ou na nova aliança, marcada por graça, segurança e descanso. Infelizmente, muitos ainda ensinam os filhos a viverem como se estivessem na velha aliança, produzem peso, geram dúvidas, alimentam medos que não precisam existir, mas o Evangelho não foi dado para aprisionar, foi dado para libertar. Em Cristo você não herda maldição, você herda vida, justiça e bênção. Terceiro, na velha aliança, a bênção dependia da obediência perfeita. Na nova aliança, a bênção flui na obra perfeita de Cristo. Jesus cumpriu todas as exigências da lei em nosso lugar. Debaixo da velha aliança da lei, os filhos de Israel só eram abençoados se obedecessem perfeitamente os mandamentos de Deus, interno e externamente. Deuteronômio 28, 13 e 14 vai nos dizer: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Mas sobre a nova aliança da graça, os crentes não precisam depender dos próprios esforços para receber as bênçãos de Deus, porque Jesus cumpriu todas as exigências da lei em seu lugar. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E é exatamente isso que revolta tanta gente. Quer dizer então que Deus vai agir na vida de quem nem anda certo? Sim, Deus não responde ao currículo espiritual, Deus responde à fé na graça. Muitas vezes quem confia no merecimento vai muito bem na caminhada cristã, até o dia em que algo foge do controle. Uma crise financeira, por exemplo. Esse irmão sempre foi dizimista, sempre contribuiu, nunca deixou faltar nada na igreja. Aí vem a falência, o desemprego, a porta se fecha e ele pensa: isso não é justo, eu fiz tudo certo. E quando a resposta não vem como ele espera, ele conclui: Deus me abandonou. Um dia no culto o pastor faz um apelo para orar por provisão. Esse irmão vai à frente cheio de argumentos: Senhor, eu sempre fui fiel. Mas ao lado dele está alguém que nunca contribuiu, que tomou decisões erradas, que se afundou em dívidas por imprudência, e essa pessoa só consegue dizer: Deus, eu não mereço, eu errei, mas se o Senhor me socorrer, será porque o Senhor é bom, não porque eu fiz algo certo. E muitas vezes é essa pessoa que experimenta o milagre primeiro, não porque Deus aprova os erros, mas porque Deus responde à dependência, não ao orgulho espiritual. Aquele que se achava merecedor se revolta: como pode? Eu fiz tudo certo e ele não fez nada. Mas esse é exatamente o escândalo da graça. Ninguém recebe porque trabalhou, recebe porque creu. Ninguém é abençoado porque merece, é abençoado porque confia. E é por isso que a graça confronta tantos os religiosos e legalistas. Ela destrói a lógica do mérito, ela humilha o orgulho religioso, ela revela que tudo que recebemos de Deus vem da bondade dele, não da nossa performance. Jesus explica essa verdade na parábola dos trabalhadores da vinha. Alguns trabalharam desde cedo, debaixo do sol forte, o dia inteiro. Outros chegaram na última hora e trabalharam quase nada. No fim do dia, o dono da vinha pagou o mesmo salário para todos. Os que trabalharam mais ficaram indignados. Eles disseram, em outras palavras: isso
isto não é justo. Mas o Senhor da vinha respondeu: não estou sendo injusto, estou sendo bondoso. Esta parábola não fala de recompensa por esforço, mas de graça. Os primeiros representam aqueles que confiam no merecimento. Os últimos representam os que só têm uma coisa a oferecer: a dependência. Assim como na nossa vida, quem acha que merece se frustra. Quem sabe que não merece se alegra. No reino de Deus, o salário não é pago por horas trabalhadas, é dado pela bondade do dono da vinha. E a pergunta afinal não é: você trabalhou mais? É: você confia na minha graça ou no meu esforço? Quarta diferença: na velha aliança, a desobediência gerava maldição. Na nova aliança, Cristo se tornou maldição por nós. Debaixo da velha lei, os filhos de Israel eram amaldiçoados se não obedecessem perfeitamente aos mandamentos de Deus. Deuteronômio 28:15 vai nos revelar: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Mas, sob a nova aliança da graça, os crentes podem desfrutar das bênçãos e do favor imerecido de Deus, porque na cruz Cristo se tornou maldição por nós. Gálatas 3:13 vai nos confirmar: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Qual era a maldição da lei? Cristo não apenas morreu pelo seu pecado, ele também morreu para te livrar da maldição. Por isso agora você é abençoado por toda sorte de bênção espiritual. Quinta diferença: a lei muda comportamentos externamente, a graça transforma o coração internamente. Na lei, a pessoa até muda o comportamento, mas o desejo continua lá dentro. Na graça, Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Você é transformado contemplando Jesus, não tentando ser melhor. Debaixo da velha aliança da lei, depender do esforço próprio produz um comportamento sem transformação no coração. Mas, sob a nova aliança da graça, ao contemplar o Senhor, somos transformados na sua imagem de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando não por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Na lei, a transformação era apenas exterior. A pessoa até deixava de roubar, mas por dentro continuava cheio de cobiça. Não matava com as mãos, mas alimentava o ódio no coração. O comportamento mudava, mas a natureza permanecia a mesma. Era uma obediência forçada, sustentada pelo medo da punição, não por um coração transformado. Na nova aliança, Deus fez algo infinitamente superior. Ele remove o coração de pedra e coloca um coração de carne. A mudança não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Já não se trata apenas de controlar atitudes, mas de receber uma nova natureza. Na graça, você é transformado ao contemplar Cristo. Você é mudado ao ouvir a palavra. Enquanto você escuta, essa verdade já está operando em você. A palavra não apenas informa, ela forma, ela entra, se mistura com a fé e passa a fazer parte de quem você é. Na lei, tudo era estético, aparência, esforço humano. Na nova aliança, a transformação é espiritual, profunda e real. Não é você tentando mudar, é Cristo sendo mudado em você. Sexta diferença:
Na lei, o pecado era apenas coberto. Na graça, o pecado foi removido. Uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você não vive pedindo perdão, você vive a partir do perdão. Debaixo da velha aliança da lei, os sacrifícios de sangue dos animais cobriam os pecados dos filhos de Israel durante apenas um ano. O processo tinha que ser repetido a cada ano. Hebreus 10:3. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos. Mas, sob a nova aliança, o sangue de Jesus removeu os pecados passado, presente e futuro dos crentes, completa e perfeitamente, de uma vez por todas. Hebreus 10, 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios precisavam ser repetidos todos os anos. Eles apenas cobriam o pecado por um tempo, mas não removiam. Por isso, todo ano havia novamente lembrança de pecado. Era o ciclo sem fim. Na nova aliança da graça, tudo muda. O sangue de Jesus removeu os pecados, passado, presente e futuro, de uma vez por todas. Essa é a diferença mais fundamental entre a lei e a graça. Não é cobertura temporária, é remoção definitiva. O grande problema é que muitos ainda vivem como se não fossem perdoados. A oração mais comum do crente continua sendo: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, repetidamente, como se a cruz não tivesse sido suficiente. Mas quem sabe que é perdoado, ora de outra forma. Quem sabe que é perdoado, confessa a bênção, descansa na obra consumada e vive a partir da certeza da salvação. Não se pede o que já foi dado, não se implora por aquilo que já foi conquistado na cruz. A graça nos ensina a viver não tentando obter perdão, mas a partir do perdão. Não pedindo para ser aceito, mas vivendo porque já fomos aceitos em Cristo. Oração na graça. Pai amado, eu me aproximo de Ti, não confiando em minhas obras, nem em minhas perfeições, mas na obra perfeita de Jesus na cruz. Eu creio que o sangue de Cristo ele foi suficiente, meus pecados foram perdoados, removidos e não apenas cobertos. Tu dissestes que jamais te lembraria deles, e eu escolho concordar com a Tua palavra. Obrigado porque sou aceito em Cristo, justificado pela fé e declarado justo, não por aquilo que faço, mas por aquilo que Ele fez por mim. Espírito Santo, descanso na Tua presença que habita em mim. Ensina-me a viver a partir da graça e não do medo, da culpa ou da condenação. Hoje recebo paz, recebo direção, recebo força que flui do descanso e não do esforço. Em nome de Jesus. Amém? Declaro que não vivo tentando ser aceito, mas vivendo porque já fui aceito. Não luto por vitória, eu vivo a partir da vitória na cruz. Tudo que preciso recebo pela fé em Cristo Jesus. Sétima diferença: na lei o pecado dominava, na graça o pecado perdeu o domínio. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, nos declara Romanos 6,14. Quanto
mais consciente você é da sua justiça em Cristo, mais poder você tem sobre o pecado. Debaixo da velha aliança da lei, a obediência não tinha o poder de eliminar o pecado de suas vidas. A lei não tem poder para tornar alguém santo, justo e bom. Os pecados eram apenas cobertos. Ninguém podia ser declarado justo devido ao sangue de animais. Mas, sob a nova aliança da graça, o pecado não tem domínio sobre os crentes. Romanos 6,14 vai nos revelar essa verdade. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pois o poder de Jesus para vencer as tentações se manifesta quando alguém sabe que é justo em Cristo, independentemente de suas obras. Romanos 4,6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Oitava diferença: na lei o foco era o homem, na graça o foco é Cristo. Olhar para si mesmo gera orgulho ou condenação. Olhar para Cristo gera segurança e descanso. Debaixo da velha aliança da lei, os filhos de Israel eram desviados de sua confiança na bondade de Deus, porque sempre olhavam para si mesmo, para ver quão bem ou quão mal se saíam. Estavam sempre conscientes de si mesmo. Olhavam para si mesmo para verificar se estavam qualificados, se não tinha feito nada de errado. Essa introspecção leva a duas possibilidades. Ou a pessoa fica debaixo de condenação porque ele viu que não consegue, ou ele se enche de orgulho, pensando que tem algum merecimento, quando na verdade não tem. Olhar para si mesmo é perigoso, você vai se sair mal de qualquer jeito. Mas sob a nova aliança da graça, os crentes possuem imensa confiança e segurança em Cristo, porque agora olham para Jesus e não para si mesmos. Estão conscientes de Cristo. Na graça, você é motivado a olhar para Cristo, para a obra do Senhor, para o que Cristo fez e não para si mesmo. Nona diferença: na lei, acesso restrito à presença. Na graça, acesso livre e ousado. Cheguemos, pois, com ousadia ao trono da graça, nos revela Hebreus 4,16. O que te aproxima de Deus não é emoção, é o sangue. Debaixo da velha aliança, os filhos de Israel não podiam entrar no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia fazê-lo, somente uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico 16, 2 e 14. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Sob a nova aliança da graça, os crentes podem entrar na santa presença de Deus, como também podem chegar com ousadia diante do trono da graça, para encontrar misericórdia e graça em suas necessidades devido à perfeita expiação de Jesus. Lá no deserto, quando o Senhor apareceu na sarça, o que foi que Deus disse para Moisés? Tira a sandália dos seus pés, não chegue para cá.
A presença podia matar. Já em Hebreus 4,16 diz, para chegarmos com ousadia, confiadamente, ousadamente, achegue-se, aproxime-se, o caminho foi aberto. Quando? Quando na cruz Cristo bradou, está consumado. Naquele momento o véu se rasgou, o véu que havia entre o lugar santo e o santo dos santos, para simbolizar o caminho. Eu posso entrar, me achegar, tudo por causa do sangue que nos aproxima de Deus. O que te aproxima de Deus não é sensação, arrepio, quebrantamento, emoção, um louvor, uma ministração. Essas coisas são válidas, claro, são importantes na vida do cristão, mas o sangue é que te aproxima verdadeiramente, é a convicção de que você está perdoado. 10ª e última diferença: na lei, ministério da morte; na graça, ministério da vida abundante. A letra mata, mas o Espírito vivifica, diz 2 Coríntios 3,6. Se você ainda vive pesado, culpado e com medo, não é falta de esforço, é falta de revelação na graça. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Debaixo da velha aliança da lei, os filhos de Israel estavam sobre o ministério da morte. 2 Coríntios 3:6-7. Olha o que o texto diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma distinção direta e intencional entre a velha aliança e a nova aliança. Ele afirma que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Quando Paulo fala da letra, ele não está se referindo à Bíblia em geral, mas está se referindo à lei mosaica, especificamente a lei escrita em tábuas de pedra, como os 10 mandamentos. Paulo diz algo forte: a letra mata. Isso não significa que a lei era má, mas que ela tinha uma função limitada. A lei revelava o pecado, expunha a incapacidade humana de obedecer perfeitamente e por isso produzia condenação e morte espiritual. A lei exigia justiça do homem, mas não oferecia poder para cumpri-la. Ela mostrava o padrão de Deus, mas não transformava o coração. Por isso, no versículo 7, Paulo chama a lei de ministério da morte, gravada com letras em pedras. O que foi gravado em pedras? Os mandamentos dados a Moisés no Sinai. Mesmo tendo vindo com glória, essa aliança produzia morte, porque colocava o homem constantemente debaixo de exigências, culpa e condenação, sem solução definitiva para o pecado. Em contraste, a nova aliança não opera pela letra, mas pelo Espírito. O Espírito Santo não apenas revela a vontade de Deus, mas vivifica, transforma, gera vida e escreve a lei no coração. Na nova aliança, Deus exige justiça do homem. Ele transmite justiça ao homem em Cristo. O que antes estava em tábuas de pedra, agora está no interior do crente, não como cobrança, mas como nova natureza. Portanto, Paulo está ensinando que viver debaixo da lei é viver sob um sistema que cobra, condena e mata espiritualmente, enquanto viver na nova aliança é viver sob o governo do Espírito Santo, que dá vida, liberdade, segurança e transformação. A letra mata porque aponta o erro sem oferecer solução.
O Espírito vivifica porque aponta para Cristo, que cumpriu a lei, levou a condenação e nos deu vida abundante. Esse texto não diminui a santidade, ele exalta a graça, não nos afasta de Deus, nos aproxima, não produz medo, produz vida. É a diferença entre tentar obedecer para viver e viver para obedecer. Não por obrigação, mas por transformação interior. Os crentes estão sob o ministério da vida abundante de Jesus. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A sua transformação não virá pelo esforço, mas pela renovação da mente. Quanto mais você ouvir a verdade da nova aliança, mais livre, confiante e frutífera será a sua vida. Você não foi chamado para sobreviver na fé, você foi chamado para reinar em vida, pela abundância da graça e pelo dom da justiça em Cristo Jesus. Hoje o Espírito Santo está quebrando julgos de culpa, peso religioso e justiça própria. Você não foi chamado para sobreviver na fé, você foi chamado para reinar em vida, não pela sua performance, não pelo seu esforço, não pelo seu merecimento, mas pela abundância da graça e pelo dom da justiça em Cristo Jesus. Se essa mensagem falou com você, permaneça e caminhe conosco. Se inscreva no canal e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre sua vida, em nome de Jesus.